Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Vavá Matemática. E hoje, a pedido de vocês, eu vou trazer a resolução de duas questõezinhas de princípio fundamental da contagem, que foi o assunto da nossa última aula lá na playlist de análise combinatória. Se você não assistiu, volta lá para que depois você possa voltar aqui e resolver junto comigo essas duas questõezinhas que já foram das suas provas. Agora, para você não perder essas resoluções e as próximas que eu irei trazer para vocês aqui no nosso canal, já ative o sininho aí, deixa aquele joinha, inscreva-se no nosso canal e convide os amigos para vir conhecer a matemática Melzinho na Chupeta, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, e a questãozinha é uma questão clássica de análise combinatória, mais precisamente de princípio fundamental da contagem. Eu estou me referindo àquelas questõezinhas que envolvem placas de automóveis. Mas por que eu trouxe essa questãozinha de placas de automóvel que você vai ver daqui a pouquinho? Porque ela tem um tchan, ela tem um segredo mais do que especial e é o nosso famoso pega-ratão, onde muitos alunos erraram essa questão por causa do motivo que eu vou te mostrar agora, ok? Eu vou pedir para o pessoal da produção aí colocar a questãozinha na tela para que você em casa possa me acompanhar, ok? Vamos lá, questão na tela. A questãozinha que está aparecendo para vocês, ele fala mais ou menos o seguinte, questão da UFRN, pessoal, olha lá. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, os veículos licenciados no Brasil são identificados externamente por meio de placas cujos caracteres são 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. Para no ponto. O que você pode destacar, pessoal? São 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. E perceba que em nenhum momento ele falou que as letras e os algarismos são distintos. O que mais? Nas placas a seguir, as letras estão em sequência e os algarismos também. Destaque, por gentileza, de ponto a ponto. Nas placas a seguir, que eu vou te mostrar o exemplo daqui a pouquinho, as letras estão em sequência e os algarismos também. O número de placas que é possível formar com as letras e os algarismos distribuídos em sequência, como nos exemplos, é... Aí está aparecendo para vocês os exemplos, os 3 exemplos de placas de automóveis que ele fornecia para vocês na hora da prova. Tu tens a primeira placa formada pelos elementos ABC, as letras ABC e os algarismos 1, 2, 3, 4. A segunda placa, JKL, e os algarismos 6, 7, 8 e 9. A terceira e última placa, XYZ, e os algarismos 0, 1, 2 e 3. Agora vem cá comigo. Eu trouxe para vocês, eu coloquei no quadro para vocês os 3 exemplos de placas que foram fornecidos na questão. Para que você não precise voltar na questão, voltar no teu vídeo, eu vou deixar esses 3 exemplos de placas aqui. A pergunta foi bem clara. Quantas placas de automóveis distintas nós podemos formar em que as letras e os algarismos estão em sequência, como nos exemplos que foram fornecidos para vocês? A primeira coisa que você tem que pensar é que ele falou que letras e algarismos estão em sequência. Qual seria essa sequência? Dá para tu perceberes? Que eu tenho aqui nas letras A, depois do A tu tens o B, depois do B tu tens o C. Aqui tu tens o JKL, XYZ. Quer dizer que as letras nesses exemplos estão seguindo qual sequência? Muito bem, a sequência do alfabeto. Depois do A vem o B, depois do B vem o C. Depois do J vem o K, depois do K vem o L. Se tu colocares o X, depois do X vem o Y e depois do Y vem o Z. Caso tu comece a tua placa pela letra D de dinossauro, depois da letra D, tu só poderás colocar a letra I. E depois da letra E, só poderás colocar a letra F, D, E, F. Então, obrigatoriamente, para você formar as placas, as 3 primeiras casas devem ser formadas por letras seguindo a sequência do alfabeto. Agora, olhando para os meus algarismos, pelos meus exemplos, tu tens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Os algarismos estão seguindo também uma sequência. Mas que sequência seria essa? A sequência crescente. Depois do 0 tu coloca o 1, depois do 1, o 2, depois do 2, o 3. A sequência crescente e consecutiva. Olha lá, depois do 1, o 2, depois do 2, o 3, depois do 3, o 4. Então, obrigatoriamente, os 4 últimos elementos, os 4 algarismos, devem seguir a sequência crescente e consecutiva. Se eu começar com o algarismo 4, depois tem que ser o 5, depois o 6 e depois o 7. Agora, sabendo, pessoal, qual é a tal sequência que ele se referiu na questão, a primeira pergunta que eu faço para vocês:
Quais são os algarismos e qual é a quantidade de algarismos que eu tenho para montar as placas? E qual é a quantidade de letras que eu tenho à disposição? A partir do momento que ele não fala para vocês, você vai trabalhar com todas as letras do alfabeto, e todas as letras do alfabeto são 26 letras. Agora, os algarismos que você vai usar para formar as suas placas são de 0 a 9, são os algarismos decimais. E os algarismos decimais é um total de 10 algarismos. De 1 a 9 você tem 9, mais o 0, 10 algarismos. Agora melhorando, com as 26 letras do alfabeto e com os 10 algarismos decimais, quantas placas distintas podemos formar em que as letras seguem a sequência do alfabeto e os algarismos a sequência crescente consecutiva? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Ah, mas professor, eu não sei por onde começar. Ah, tu sabe sim. Se você assistiu a minha última aulinha lá de princípio fundamental da contagem, ou melhor, a primeira aulinha de princípio fundamental da contagem, a última aulinha que eu postei lá na nossa playlist, você sabe que uma questão de princípio fundamental da contagem, a primeira coisa que você vai fazer são 4 passos. É identificar o evento. Depois, separar o evento em 2 ou mais etapas. Depois, calcular o número de possibilidades de cada etapa ocorrer individualmente. E por último, multiplicar essas possibilidades. Vamos lá? Qual é o meu evento, professor? É o que tu tens que fazer. No caso, formar placas. Este é o meu evento. Eu vou separar o evento em 7 casas, porque eu tenho 7 etapas, porque eu tenho 7 casas para nós preenchermos. Agora, quantas possibilidades eu tenho para preencher cada uma das casas? Pessoal, se são 7 casas, consequentemente são 7 etapas. Quantas possibilidades eu tenho para preencher a primeira casa com uma letra? Aí tu falava, 26 letras. Não! Olha, errou. Vem cá. São 26 letras? Claro que não. Porque se tu colocares a letra Z, quem é que vem depois no alfabeto, depois da letra Z? E aí? Quem? Ninguém. Ah, professor, mas acabou na letra Z, faz a volta e vai para a letra A. Não. Depois da letra Z não tem ninguém. E aí se eu colocar a letra Y aqui, professor, depois da letra Y dá para colocar a letra Z, mas vai faltar uma casa ainda para preenchermos as letras. Até você parar aqui. Então não posso colocar a letra Z, não posso colocar a letra Y, porque vai dar YZ, vai sobrar uma casa. Não posso colocar Z, não posso colocar o Y, mas qualquer outra letra eu posso. Então de 26 possibilidades, eu não posso usar 2. Então na realidade, eu terei 24 possibilidades para preenchermos esta casa. Eu sempre brinco com os meus alunos. Antes de você se atracar a calcular o número de possibilidades para preencher as demais casas, brinca de chutar. Vamos supor que você tenha escolhido uma letra. Eu vou escolher qual letra aqui? Vamos pegar a letra E de esperança. Quando eu coloco a letra E aqui, não significa matematicamente que eu estou formando placas que comecem obrigatoriamente pela letra E. Não. Eu estou formando placas que começam por letras. Qualquer uma das 24. Vamos supor que seja a letra E. Se for a letra E, quantas possibilidades sobraram para você preencher a segunda casa? Tem aluno que se empolga aqui, né? 24, 23, 22, 24, 23, 22. Não, gente. Quando você colocar a primeira letra, como as letras devem estar em sequência, após a letra E, eu tenho que obrigatoriamente colocar a letra F. Então, vou ter apenas uma possibilidade para preencher esta casa. Após a letra F, quantas possibilidades eu tenho para preencher a próxima casa? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G. Então, só vou poder colocar a letra G. Só vou ter uma possibilidade. Usando a mesma linha de raciocínio para os teus algarismos, posso colocar o algarismo 9 na primeira casa? Não, porque depois do 9 não tenho ninguém. Posso colocar o 8? Também não, porque 8, 9 vão sobrar 2 casas. E o 7? Posso colocar o 7? Também não, porque 7, 8, 9 vai sobrar uma casa. A partir do 6 eu posso. E como é formação de placas, eu posso começar com o 0. Então você não pode colocar nem o 9, nem o 8 e nem o 7. Dos 10 algarismos, das 10 possibilidades, 13 eu não posso, sobraram apenas 7 possibilidades para você preencher a primeira casa dos números. Agora vamos supor que eu comece com o algarismo 4. Opa, depois do 4, como eu tenho que seguir a ordem crescente sequencial, depois do 4 eu só poderei colocar o algarismo 5, ou seja, só vou ter uma possibilidade. Depois do algarismo 5, só poderei colocar o algarismo 6, ou seja, uma possibilidade. E depois do algarismo 6, o algarismo 7, ou seja, uma possibilidade. E agora, pessoal, para fecharmos com chave de ouro, o que você faz com as possibilidades?
Pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar essas possibilidades. Então, no caso, você vai ter 24 vezes 1 vezes 1 vezes 7, vezes 1 vezes 1 vezes 1. Na realidade, você vai ter aqui 24 vezes o teu 7. 4 vezes 7, 28 vão 2, 2 vezes 7, 14, com 2, 16. 168 placas distintas. Então, poderemos formar, pessoal, 168 placas distintas com as letras e os algarismos dispostos em sequência, como nos exemplos anteriores. Fechou até aqui? Uma baita questãozinha. Muita gente erra porque coloca 26 possibilidades na primeira casa das letras e 10 possibilidades na primeira casa dos teus algarismos. Fechou até aqui? Belezinha? Me acompanhou? Melzinho na chupeta? Então te prepara porque eu vou trazer mais uma questãozinha de princípio fundamental da contagem. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, a segunda questãozinha da nossa aula de hoje, também sobre princípio fundamental da contagem, é uma questão que apareceu na tua provinha do Enem 2015, segunda aplicação. Eu vou pedir para o pessoal colocar a questãozinha na tela para que você em casa possa me acompanhar. Vamos lá? Questão na tela. A questão do Enem 2015, segunda aplicação, ele falava mais ou menos o seguinte. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas como na figura seguinte. Na figura a seguir, você pode analisar a figura E. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes, ou seja, vizinhas, não sejam pintadas com a mesma cor. Destaque lá, pessoal, as cores verde, azul ou amarelo, e que faixas vizinhas adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor. Aí vem a pergunta. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é essa pergunta que ele fez para vocês. Vem cá, olha só. Ele me deu a bandeira da figura que eu já vou colocar no quadro para vocês. Você tem 3 cores à disposição e ele foi bem claro de quantas maneiras diferentes eu posso utilizar essas 3 cores para pintar as faixas desta bandeira, cuidando para que faixas vizinhas não tenham as mesmas cores. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, eu coloquei no quadro para vocês a bandeira que eles colocaram na questão. Tu tens 5 faixas representadas pelas letras, pelas regiões A, B, C, D e E. E tu tens um total de quantas cores? 3 cores. A cor verde, que eu vou representar pela letra V, a cor azul, que eu irei representar pela letra A minúsculo, e a cor amarela, que eu irei representar pelas letras AM, ou seja, de amarelo. Ok? Agora eu pergunto para vocês, de quantas maneiras diferentes eu posso pintar as listras, as faixas desta bandeira? Perceba que o meu evento, ou seja, o que eu tenho que fazer, é pintar a bandeira. Eu vou separar o meu evento em 1, 2, 3, 4, 5 etapas, porque eu não vou pegar o rolo e pintar a bandeira de uma vez só. Eu vou pintá-la por etapas. Então já estou separando o meu evento em etapas. Quantas etapas, professor? Como eu tenho 5 faixas para nós pintarmos, eu tenho 5 etapas. Agora que eu separei o evento em 5 etapas, eu quero saber quantas possibilidades diferentes eu tenho para cada etapa ocorrer individualmente. Ou seja, quantas possibilidades diferentes eu vou ter para pintar cada uma das faixas individualmente. Por exemplo, sabendo que eu tenho 3 cores, quantas possibilidades eu tenho para pintar a região A, a faixa A? Qualquer uma das 3 cores. Então vai lá, pessoal. Quantas possibilidades eu tenho para pintar a faixa A? 3 possibilidades. Posso pintá-la de verde, de azul ou de amarelo? Brinca de supor. Vamos supor que eu tenha pintada simplesmente de amarelo. Ok. Agora, quantas possibilidades sobraram para eu pintar a faixa B? Lembremos que faixas vizinhas, faixas que fazem fronteira, não podem ter as mesmas cores. Se você pintou a região A de azul, eu não posso pintar a região B de azul, mas eu posso pintar de verde ou amarelo. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho para pintar esta região? 2 possibilidades. Vamos brincar de supor, vamos supor que eu tenha pintado de verde. Quantas possibilidades eu tenho para pintar esta região C? Não pode ser de verde, porque faz fronteira com a de cima. Não pode ser de azul, porque faz fronteira com a lateral. Só vou poder pintar de amarelo. Então, em outras palavras, só vou ter uma possibilidade para pintar essa faixa. Só de amarelo, que eu chamei de AM. Agora, quantas possibilidades sobraram para eu pintar a faixa D de dinossauro? Não pode ser de amarelo, porque faz fronteira com a de cima. Não pode ser de azul, porque também faz fronteira com a de cima. Eu só vou ter uma possibilidade
e esta possibilidade vai ser a tua cor verde. E agora, para fecharmos, quantas possibilidades eu tenho para pintarmos a quinta e última faixa representada pela região E? Não posso pintar com a mesma cor da de cima, não posso pintar de verde, mas posso voltar a pintar de azul ou voltar a pintar de amarelo. Em outras palavras, vou ter duas possibilidades. Professor, o que eu faço com o número de possibilidades para nós encerrarmos a nossa questão? E nas tuas alternativas, lá na provinha do Enem, ele não multiplicou, ele deixou indicada a tua multiplicação. Então, nesse caso, basta você multiplicar as possibilidades e acabou a tua questãozinha. Então, nesse caso, você vai ter 3, olha lá, vezes, aqui você vai ter o 2, vezes, o 2 aparece mais uma vez, vezes, aqui você vai ter 1 e aqui você vai ter 1. Eu posso trocar o 2 de posição com 1, porque a ordem dos fatores não altera o teu produto. Então a resposta ele deixava indicado para vocês em forma de multiplicação. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Automaticamente teria acabado encerrado aqui a tua questãozinha. Bem mais simples que a questão anterior. Ok, gente? Muito bem. Eu vou começar a fazer mais vezes, trazer mais vezes essas resoluções aqui para o nosso canal e geralmente eu vou trazer a resolução de questõezinhas cujo assunto eu trabalhei recentemente. Então, essas duas questõezinhas desta aula de hoje foram questõezinhas de princípio fundamental da contagem, cuja aula lá na nossa playlist de análise combinatória já está pronta esperando por você, ok? Se você gostou, já deixa aquele joinha, ative o sininho para receber as notificações, inscreva-se no nosso canal se ainda não se inscreveu e convide aquele ou aquela amiga para cada vez mais nós possamos tornar a matemática melzinho na chupeta. Aquele abraço e até a próxima!